Bom, olá meus amigos, olá minhas amigas, muito boa noite e sejam muito bem-vindos aí a todos que estão aí nos assistindo agora e também aos que vão assistir pelo YouTube. Que vocês sejam muito bem-vindos e que aprendamos aí muito sobre o conhecimento, sobre a verdade. Bom, antes de mais nada, vamos começar com uma oração para que o Senhor nos traga e assim sucessivamente nós vamos apresentar o tema e o palestrante de hoje. Então oremos ao Senhor. Senhor Deus, queremos pedir que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Se o Senhor não estiver conosco, de forma alguma, Senhor, vamos tirar qualquer proveito. Se o Senhor também não estiver com o professor, também nenhum proveito teremos. Então, assim, Senhor, esteja em nós, o professor, e seu Santo Espírito esteja nos guiando em toda a verdade. Isso nós pedimos, não porque é mérito em nós, mas os méritos de Cristo Jesus. Amém. Bom, então, pessoal, sem mais delongas, hoje o nosso tema aí é um tema muito legal, muito dinâmico, até em sentido de curioso, né? Que a gente desde criança fica pensando dos dinossauros, Bíblia e os dinossauros. E hoje nós temos aí uma figura bem conhecida também, o professor Everton Alves. Ele é especialista em paleontologia e o autor do livro Curiosidades sobre os Dinossauros. É um livro até recente e que tem aí grandes curiosidades, mas o professor vai poder estar apresentando devidamente, né? Então, professor, a palavra é contigo. Galera, então, brigadão pelo espaço que estão dando aqui para a gente, para falar sobre um tema que eu sou apaixonado, né? Eu venho estudando há anos sobre esse tema, que é a paleontologia, que são os dinossauros, né? A figura central da paleontologia, né? Fez parte da cultura pop, então se popularizou, né, esse tema. E os evolucionistas têm tomado há anos, né, há décadas, os dinossauros como sendo seus mascotes, né, símbolos da evolução de milhões e milhões de anos. Sendo que, na verdade, no caso, nós deveríamos resgatar esses animais como mascotes nossos, né, da mensagem da criação, uma vez que nós entendemos que Deus é o autor da criação, Deus é o autor dos dinossauros, portanto, durante uma semana de 6 dias, ele os criou e no 7º descansou. Bom, a questão aqui é que eu preparei para vocês uma breve apresentação. É bem curtinha, para dar mais espaços após a apresentação a um momento de perguntas e respostas. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, já vão anotando as dúvidas aí que a gente vai responder após o término dessa pequena apresentação. Mas falando um pouco, eu sou autor de alguns livros, como Teoria do Design Inteligente, para quem tiver interesse. Esse é um dos únicos 2 livros originalmente escritos em português e específicos sobre o tema da teoria do design inteligente no Brasil. Existem traduções, mas escritos originalmente em português, esses são os únicos 2, o meu e o do presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. O segundo livro é o Revisitando as Origens, esse aqui é específico sobre criacionismo, em vários capítulos também, em alguns deles eu falo sobre dinossauros. E o mais recente lançamento, que é o Curiosidades sobre Dinossauros, 30 fatos científicos que Hollywood não mostrou pra gente. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Deixa eu compartilhar aqui com vocês os meus slides. Só me dá um ok aí pelo áudio para ver se está aparecendo aqui o compartilhamento da tela toda ampliada. Sim? Ok. Maravilha. Então, a apresentação da noite é Dinossauros, os mitos sobre sua evolução. Quando os dinossauros foram criados e se eles foram criados? Porque muitas crianças, eu dou palestra pelo Brasil todo, viajo bastante, agora não mais por conta da pandemia, então agora é o momento de lives, né? Mas eu falo para todo tipo de público, todas as faixas etárias e todos os temas relacionados à paleontologia e geociências também. Muita gente me pergunta, será que dinossauros foram criados por Deus ou foi Satanás que implantou aqueles fósseis lá na Terra, né, para enganar a população? Ainda hoje existe muitas dúvidas relacionadas a esses bichos que, por vezes, no imaginário popular, eles são enigmáticos, né? Gênesis 1 fala ou traz a resposta para a gente sobre quem criou e quando criou. Ali é dito que no 5º dia da criação, então Deus criou os animais aquáticos e aqueles voadores. E muita gente confunde achando que pterossauros são dinossauros. E muita gente confunde achando que os animais aquáticos
como plesiossauros, mosassauros, ictiossauros, liopleurodon e vários outros, também são dinossauros, somente pelo o sufixo, né, o final da palavra ali, sauros. Mas teossauros no nome não diz muita coisa sobre o seu parentesco com dinossauros. Esses animais aquáticos, eles eram répteis também, que viveram ali no mesmo período que os dinossauros, mas não eram dinossauros. Assim como pterossauros, aqueles voadores, também não eram dinossauros, e nós levamos em conta a anatomia comparada, que é um método utilizado dentro da paleontologia, para analisar as diferenças entre os grupos. E esses grupos são bem diferentes que os dinossauros. Mas aí, no sexto dia da criação, Deus cria os animais terrestres, e aqui se encaixam os dinossauros, porque os dinossauros eram terrestres, andavam sobre a terra firme, não voavam, não nadavam. E no versículo 31, Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. Aqui vem a questão. Mas dinossauros eram bons? Porque Jurassic Park, Jurassic World, mostra esses animais como enormes, ferozes, predadores, carnívoros, né? Será que eles eram mesmo assim? Lá no Éden, eles não eram, eles eram harmônicos, viviam pacificamente entre a biodiversidade existente nessa classe de animais, né? E assim duraram por muito tempo, até que o pecado entrou no mundo. E aí sim houve alguns tipos de mudanças nesses animais. Mas a outra pergunta que eu sempre ouço é: se dinossauros realmente foi criado por Deus, se eles entraram na arca, por que eu não vejo a palavra dinossauro na Bíblia? Bom, antes é preciso entender algumas questões. A palavra dinossauro é uma palavra que foi criada recentemente aí no século XIX, né? 1841, por Sir Hershey Owen, que era um anatomista, um paleontólogo famoso, e ele juntou algumas palavrinhas gregas e deu o nome ali lagarto terrível, e aí dinossauros começou a fazer parte, então, da biologia, né? Só que a nossa Bíblia em português ela foi traduzida bem antes da criação da palavra dinossauro, em 1676. Então, no momento que o tradutor bíblico estava ali traduzindo e colocando nomes de animais, ele colocou o nome dos animais que ele conhecia na época, porque dinossauros ainda não haviam sido escavados. E tampouco sido criado a palavrinha dinossauros, né? Então, essa é uma questão. Por isso que a palavra específica dinossauros não está na Bíblia. Hoje nós conhecemos mais de 500 tipos ou grupos diferentes de dinossauros, e isso nos leva a uma conta de 1.500, mais ou menos, aproximadamente, dinossauros que já foi dado nomes, né, a eles, catalogados. Mas as estimativas é de que existam muito mais que isso, né, porque a cada semana se é descoberto, né, novas espécies, novos gêneros de dinossauros. Qual que era o tamanho deles? Jurassic Park incutiu na nossa mente, doutrinou gerações, nos levando a pensar que dinossauros eram gigantescos, quando na verdade não eram. A maioria dos dinossauros era pequenininha, e a maior parte deles do tamanho de uma galinha. Quando eu falo isso para criança, a criançada fica bem chateada, né, por saber disso, porque todo mundo gosta de ver os dinossauros como gigantescos, né? Mas na verdade eles não eram. Como diz Paul Barret, que é um paleontólogo do Museu de História Natural de Londres, nem todos eram enormes, apenas um pequeno número chegou a proporções gigantescas, que eram aqueles ou carnívoros grandes, como T-Rex, Carcharodontossauros, Alossauros, né? Ou também os saurópodes, que eram aqueles pescoçudos, aqueles sim, gigantescos, né? Então, esses perfaziam uma pequena proporção de toda a biodiversidade dinossauriana. O que eles comiam? A Bíblia também nos dá essa resposta. Isso que é interessante, porque a Bíblia, como sendo um livro histórico, um manual de regra, de fé, ela também nos proporciona informações valiosíssimas a respeito das nossas reais origens. E isso inclui também a origem dos dinossauros. Em Gênesis capítulo 1, versículo 30, fala que a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a todos os seres vivos que sobre a terra existem e se movem, igualmente dou por alimento toda a erva verde que a terra produzir, e assim aconteceu. Aqui o verso está nos indicando que todos os animais eram herbívoros na semana da criação, e assim aconteceu durante muito tempo, né? O que veio a mudar este fato foi a entrada do pecado no mundo, que alterou os dinossauros. Porém, isso é o que a Bíblia nos diz. O que a ciência nos diz? É interessante a gente buscar evidências na ciência para ver se a Bíblia está correta ou não. É importante pôr a Bíblia à prova.
Foi publicado em 2011 na PNAS, que é uma das maiores revistas científicas do mundo, uma pesquisa em que analisou-se, então, 90 espécies de terópodes. O que são terópodes? Terópodes são aqueles dinossauros que andavam sobre duas patas, né? Diferente dos saurópodes, que eram aqueles pescoçudos que andavam sobre quatro patas. Mas então, analisando-se os terópodes, percebeu-se que a maioria deles eram herbívoros. Herbívoros quando? Ainda antes de ser soterrados por lama e virarem fósseis. Principalmente, o objeto de estudo foi os coprólitos. O que são coprólitos? São cocôs fossilizados desses dinossauros. Então, vai-se lá analisar um coprólito, e aqui eu trouxe um coprólito real para vocês. Isso é um coprólito, é um cocô fossilizado, ele não tem cheiro, virou pedra, né? E quando os cientistas, então, aplicaram alguns tipos de ácidos aqui para dissolver o conteúdo, eles verificaram que dentro do conteúdo havia fibras ali ou células ou conteúdos ali restantes de plantas. Esse era a base desses dinossauros. E os cientistas ficaram surpresos com aquilo, né? Porque até então achava-se que a maioria dos terópodes eram carnívoros. Só que pesquisas científicas feitas com rigor, de forma honesta, trouxe então respostas. Quais respostas? As mesmas que a Bíblia já trazia para a gente há alguns poucos milhares de anos atrás, de que sim, os dinossauros eram herbívoros e mantiveram-se herbívoros até antes do dilúvio, até antes de serem soterrados por lama e virarem fósseis. Isso é muito interessante. Eu trouxe aqui para vocês, então, algumas espécies de terópodes, né? Esses que andavam sobre duas patas. Nota-se em suas manos, que é assim que a gente chama as mãos deles, né? Manos, garras nesses dinossauros. E aí muitos evolucionistas diziam: eles eram enormes predadores carnívoros, utilizavam suas garras para dilacerar seus inimigos. Será? Na verdade, não. As evidências atuais nos mostram que eles usavam essas garras para escavar raízes tuberosas, para comer, para escalar encostas de montanhas ou árvores ou coisas do tipo, ou até para defender a sua prole, a sua ninhada. Mas eles não utilizavam para guerrear especificamente as suas garras, como a cosmovisão evolucionista quer pensar, quer sempre imaginar, né? Qual a proporção, então, de dinossauros carnívoros e qual que é a proporção de dinossauros herbívoros? Até 2008, achava-se, então, que 65% dos dinossauros eram herbívoros, enquanto 35% deles eram carnívoros. Porém, a partir de 2018, quando já havia se escavado diversos fósseis e comparando-se todos esses fósseis, nós, então, começamos a entender que 90% dos dinossauros eram herbívoros, ainda antes de serem soterrados por lama, e apenas 10% foram aqueles dinossauros que foram impactados pelo pecado de tal forma que sua dieta foi alterada, né? Ou seja, traduzindo em miúdos, a cada 10 dinossauros, 9 eram herbívoros. Apenas 10% se mantiveram carnívoros por conta da alteração do pecado ainda antes do dilúvio. E isso é muito interessante para a gente pensar se eles entraram ou não para dentro da arca. Então, retomando o que vimos até agora, para ficar mais didático, né? Nós vimos até aqui que a maioria dos dinossauros era pequena. E nós aprendemos agora que a maioria dos dinossauros, cerca de 85% deles, era herbívoro. Isso é interessante, porque a dieta dos animais tem tudo a ver, uma associação direta também com o comportamento desse animal. Por exemplo, dinossauros eram répteis. Quando a gente pega para analisar répteis atuais, como os crocodilos, que vivem em zoológico, quando se tira uma dieta carnívora e se altera para uma dieta herbívora, muda-se o comportamento desses animais. Só para vocês verem qual o poder que o alimento tem sobre os seres vivos, né? Não só sobre os dinossauros, os répteis atuais, mas sobre o ser humano também, né? Nós vemos que o ser humano, quando ele come, passa a ter um estilo de vida saudável, uma dieta à base de plantas, muda-se o comportamento, fica menos ansioso, menos estressado, com menos depressão, tudo por conta da alimentação. E assim não era diferente também com os dinossauros. Então, se a maioria dos dinossauros, 85%, eram herbívoros antes do dilúvio, então a maioria deles também era mansa antes do dilúvio. Havia certa harmonia ainda no reino animal dinossauriano, no mundo antediluviano. Quando os dinossauros passaram, pelo menos aqueles 10% que eram carnívoros, se tornaram carnívoros? Nós não sabemos, só sabemos que foi depois que o pecado entrou no mundo.
Mas a Bíblia diz que não só os dinossauros foram atingidos pelo pecado, mas todo ser vivo, né? Ali fala que no capítulo 3 de Gênesis, o mundo vegetal também foi impactado, começou-se a criar espinhos e ervas daninhas. E no capítulo 9, os animais passaram a temer o ser humano, mudança comportamental. Então nós vemos que existem mudanças genéticas, comportamentais, morfológicas e fisiológicas que atingiram então esses dinossauros aí com a entrada do pecado no mundo. Mas será que eles entraram na arca ou não? Essa é uma questão que divide criacionistas. Metade dos criacionistas acham que eles entraram na arca, metade deles dizem que não entraram na arca. É importante saber? Não é importante saber se eles entraram na arca. Se eles não entraram e morreram todos afogados ali, ok. Mas e se eles entraram? Se eles entraram, a gente tem que explorar essa hipótese também para entender um pouco mais. O que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos dá o direcionamento. Ali em Gênesis capítulo 7 diz que de todos os animais puros entraram 7 pares para dentro da arca. Daqueles que não eram puros entraram apenas um casal. Ou seja, aqui há a palavra todos. Ou seja, todos os representantes de grupos de animais que existiam antes do dilúvio entraram para dentro da arca. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Quando a gente vai para o versículo 14, complementa a informação. Ali diz, com eles entraram todos os animais conforme as suas espécies, todos os animais grandes selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os seres vivos pequenos e aqueles que rastejam pelo solo, assim como todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. A Bíblia cita aqui mais ou menos 7 vezes a palavra todos. Quando a Bíblia diz todos, é isso aí, eu ouvi vocês dizendo. É todos. A Bíblia não dá margem à exceção. A Bíblia não diz, entraram todos menos aqueles nervosinhos selvagens. Não fala isso. Então é porque todos os representantes entraram para dentro da arca, sem exceção. Quando a gente divide o versículo 14, a gente vê que entraram um grupo dos animais terrestres e os alados. A Bíblia não fala nada dos animais aquáticos, porque não haveria necessidade. Existia água lá fora, e alguns sobreviveriam, a maioria seriam extintos. Mas se eles entraram na arca, como a Bíblia está dando essa direção para a gente, por que a gente não vê os dinossauros vivos hoje? Bom, semana passada, alguns animais entraram em extinção. Quem aí já ouviu no jornal falando que determinado grupo de animal está em risco de extinção? Sempre, né? Semana passada entraram animais em extinção e alguns foram extintos. Mês passado, alguns foram extintos. Ano passado, outros animais foram extintos. Década passada, também. Século passado, também. Desde a saída da arca até os dias de hoje, animais entram em extinção ou são extintos gradativamente ao longo do tempo. E assim também aconteceu com os dinossauros. Quais fatores levam esses animais à extinção? Os mesmos fatores que levam hoje os animais à extinção. Quais são eles? Mudança climática. Houve mudança climática após o dilúvio? Claro, todo o planeta estava reconfigurado. Nós sabemos que répteis são sensíveis à mudança, né? A mudanças. E esse foi um dos fatores que teriam levado esses animais à extinção, caso eles entrassem na arca. Estamos tratando aqui como uma hipótese, tá? Estamos explorando essa hipótese. Outra hipótese é de que antes do dilúvio havia uma camada de vapor de água ao redor de todo o planeta. A gente chama de dossel de água ou canópula d'água, né? Essa canópula, essa camada de vapor d'água servia como para filtrar a radiação solar. Ou seja, os raios cósmicos que conseguissem passar pela essa camada de vapor deixaria todo o planeta uniforme, com a mesma temperatura, funcionando como uma grande estufa, um grande jardim. Então, dessa forma, não haveria mudanças sazonais, né? Frio, calor, outono, essas coisas, antes do dilúvio, porque essa camada de vapor deixaria todo o planeta com essa temperatura uniforme. Porém, durante o dilúvio, essa camada de vapor d'água, como uma hipótese, teria vindo para baixo, porque a Bíblia diz que as comportas do céu se romperam e toda aquela água talvez caiu. Se depois do dilúvio a gente já não mais teria essa camada de vapor d'água, então mais radiação atingindo a superfície da Terra, e radiação traz consigo o quê? Doenças, né? Mutação genética. Então já pensou agora, depois do dilúvio, esses animais começando a ficar doentes, a ter doenças, a mutações genéticas acontecendo, exatamente por conta de toda essa alteração ambiental? Outro fator, mudança na alimentação. Óbvio que todo o planeta estava arrasado, não tinha mais vegetação, até que tudo voltasse a crescer exuberante. Claro que não voltaria a crescer como era antes do dilúvio, né?
esse estoque de comida para os dinossauros não seria o mesmo, né, o mesmo aporte. Então, eles poderiam ser prejudicados com isso, e esse seria um dos fatores que teriam debilitado esse grupo de animais. Outro fator, caça aos dinossauros. Nós sabemos que o ser humano caça tudo que aqui lhe põe em risco, né, a sua família, a sua comunidade, e esse poderia ser um dos motivos que teria levado, então, esses animais à extinção também, além da mudança do nível de oxigênio. Nós sabemos também, artigos publicados na Nature, na Science, que no passado existia muito mais concentração de oxigênio na atmosfera, e depois do dilúvio, então, em tempos mais recentes, até chegar aos níveis atuais de 21% de oxigênio na nossa atmosfera. Essa diminuição no nível de oxigênio também enfraqueceria esse grupo de animal, levando eles também à extinção gradativa após eles terem saído da água. Então, todos esses fatores em conjunto, sim, poderiam levar esses animais à extinção. Não só eles, como muitos outros animais entraram em extinção após terem saído da arca e foram extintos após terem saído da arca. Mas a Bíblia fala sobre dinossauros? Bom, nós temos um especialista em hebraico, principalmente no livro de Gênesis, em uma das nossas universidades adventistas, chamado Lawrence Turner. Turner fala que onde na Bíblia é traduzido como grandes baleias, na verdade, deveriam ser traduzidos como grandes serpentes marinhas. A palavra tanim em hebraico ali. Olha que interessante, né? No livro 40, no capítulo 40 do livro de Jó, vem falando sobre um grande monstro, né, chamado de Behemoth. A minha Bíblia, que é a versão King James, traduz esse monstro como sendo um hipopótamo. Mas será que era um hipopótamo? Será que a Bíblia está descrevendo um hipopótamo aqui? É isso que a gente tem que analisar verso por verso. Claro, levando-se em consideração também que o livro de Jó é um livro com gênero textual poético, mas que em nada isso tira ou prejudica a historicidade presente nesse livro, né? Então, ali no versículo 16 do capítulo 40 de Jó, fala que, o 15, né? Fala que ele comia como erva como um boi. Até aqui tudo bem, poderia ser um hipopótamo, porque hipopótamo come a erva como um boi. No versículo 16 fala que a força estava nos lombos e o poder nos músculos do ventre. Ok, até aqui tudo bem, poderia ser um hipopótamo, porque ele tem um ventre bem musculoso, umas patas musculosas também, poderia se encaixar nessa descrição. No versículo 17 fala que quando ele queria, ele movia a cauda como um cedro. Opa, que a gente já começa a ter um probleminha, porque qual que é o tamanho do rabo do hipopótamo? Aqui nós temos uma imagem mostrando a cauda do hipopótamo e a cauda do elefante, como são fininhas e pequenininhas, perto de um tronco da árvore cedro, né? Como aqui o versículo 18 ou 17 vem falando, né? Como um cedro. O tronco, ele se encaixaria muito melhor na descrição de um monstro bem maior do que de um hipopótamozinho que tem uma cauda que nada se parece com um tronco de um cedro. No versículo 18 fala que que os ossos desse animal eram como canos de bronze e as costelas como barras de ferro, de tão grande que era esse animal. E no versículo 19 fala algo mais surpreendente ainda. Fala que esse animal era a obra-prima da criação de Deus, ou seja, era a maior criatura que Deus já havia criado. Aqui, para a gente entender melhor, a gente tem que contextualizar, ou eu vou contextualizar para vocês o que está acontecendo aqui na história de Jó. Jó estava passando por muitas aflições, muitas provações de sua vida, estava começando a questionar algumas coisas, né? Aí Deus chega para Jó e bate no peito e fala: "Epa, Jó, você sabe quem eu sou?" E aí mostra os músculos dele, né? Para tentar, eu não tenho músculo, mas imagina que eu tenho. Para Deus tentar mostrar para Jó o tamanho do poder que ele tem. Ele era o Deus todo-poderoso, onipresente, onipotente, né? Para que Jó voltasse a enxergar quem era Deus e que Deus podia tudo na vida dele, né? Então, faria sentido Deus tentar mostrar o tamanho do poder dele apontando para um animal pequenininho? Bom, será que o hipopótamo hoje é a maior criatura que Deus criou? Não, né? Hoje a gente tem animais bem maiores que hipopótamo. Nós temos rinocerontes, nós temos elefantes. Para que faria sentido Deus mostrar um animal pequeno para Jó, para tentar mostrar o tamanho do poder dele? Não faria sentido. Então a gente tem que contextualizar para a gente entender melhor que tipo de animal era esse. Mas alguns pastores chegaram em mim e falaram: não, Everton, aqui está a prova de que era um hipopótamo. No versículo 19, então, fala: aquele que o fez o proveu de espada. Pronto, aí está a prova, porque os dentes do hipopótamo são parecidos com espadas. Será?
Quando a gente vai analisar a Bíblia, a gente tem que trazer várias versões possíveis para a gente entender verso a verso, né? Quando a gente traz a King James, o sentido da frase muda. Olha ali, contudo, seu Criador pode chegar a ele com sua espada e dominá-lo a qualquer momento. A Nova Versão Internacional fala, no entanto, seu Criador pode chegar a ele com sua espada. Ou seja, aqui já não está dizendo que os dentes ou algo do tipo do animal seria essa espada, né? E a Nova Tradução da Linguagem de hoje nem se fala. É uma versão ruim, eu não gosto dessa versão. Então, ela muda totalmente, mais ainda, o sentido. Quando a gente parte para o capítulo 41 de Jó, fala de outro monstro chamado de Leviatã. A minha Bíblia traduz como sendo um crocodilo. Será que era um crocodilo? Vamos analisar. Versículo 7 fala, e a pele... Aqui Deus começa a jogar pergunta para Jó. São perguntas retóricas. Ele não quer que Jó fique respondendo. É só para deixar Jó com vergonha, entendeu? Aí ele faz uma pergunta querendo dizer o seguinte, Jó, a pele desse animal não poderia ser perfurada, nem a cabeça presa por arpões. Versículo 19. Jó, é inútil querer capturar esse animal. As pessoas vão desmaiar apenas de vê-lo. Será que faz sentido ser um crocodilo? Alguém desmaia vendo um crocodilo? Bom, eu já vi de perto, não desmaiei. Então, não faz sentido a descrição aqui estar sendo relacionada a um crocodilo. Claro que, na época, o tradutor bíblico utilizou a palavra que ele conhecia, que mais se encaixava, porque na época ainda não se conhecia os dinossauros. Versículo 10 fala então, ninguém é tão corajoso que se atreva a incomodar esse animal. Não faria sentido, né? Porque o ser humano sempre incomodou o crocodilo, toda a história da humanidade. Versículo 13 fala que ninguém seria capaz de arrancar a pele desse animal. Também não faz sentido ser um crocodilo, porque o ser humano, hoje, por exemplo, arranca a pele para fazer bolsa, sapato, cinto, não que isso seja certo, não é certo, mas isso acontece. Nós temos evidências arqueológicas mostrando que desde o século I a.C., como o mosaico do Nilo da Palestrina nos mostra, seres humanos matavam ali a flechada crocodilos e hipopótamos ali na região do Egito. E talvez, se nós entendermos então que o livro de Jó foi escrito por Moisés estudou ali no Egito, então ele estava descrevendo crocodilos, né? Um pastor também chegou para mim com esse argumento, falando que não seria, então, esse animal não poderia ser morto porque estava num contexto egípcio e os egípcios adoravam os animais e não iriam matar esse animal, poderia então estar se relacionando com um crocodilo. Mas não faz sentido, porque nós temos evidências também arqueológicas de que alguns grupos de egípcios matavam sim crocodilos e até os mumificavam para junto de si, né, serem tumbados. No versículo 15, versículo 16, fala que nas costas desse animal havia uma fileira gigante de escamas tão unidas que nem o ar passava entre eles. Essa descrição aqui também não se encaixa com o crocodilo, porque o crocodilo não tem isso nas costas. Aí já chegaram em mim e falaram, tá, os crocodilos de hoje não tem, mas você já viu o crocodilo antediluviano? Ele era gigantesco. Ok, vamos pegar os dois modelos então. Nós temos aqui um crocodilo antediluviano, Purosaurus brasiliensis, que foi encontrado fossilizado na região da Amazônia. Ele chegava até 13 metros de comprimento, era gigantesco, perto de um ser humano, como vocês podem ver aqui na imagem. Mas os de hoje, o maior que nós temos é o crocodilo porosus, que pode chegar até 7 metros de comprimento. Nenhum dos dois tem nada parecido nas costas, tão unido que nem o ar passa entre eles. Mas esse animal que foi encontrado em 1912, lá na região do Egito, tem, que é o espinossauro. O espinossauro era o único, lembra no começo da apresentação que eu falei para vocês que os dinossauros eram terrestres? Eram, esse é a única exceção. Ele era flex. Ele vivia tanto na água quanto na terra firme. Esse tinha uma fileira gigantesca nas costas, que poderia ser, talvez, o melhor candidato dinossauriano para a descrição do capítulo 41 de Jó. Olha o que tinha nas costas desse animal. Era uma vela gigantesca. E no versículo 24, fala que o peito desse animal era tão duro como a rocha que nada, nem as flechas nem a lança poderiam penetrar. Mas a pele do crocodilo é facilmente penetrável. Nós vemos que a parte mais frágil dele é a parte dorsal, mas as laterais também podem ser perfuradas, a cabeça também pode ser perfurada, e então nenhum desses versos está descrevendo um crocodilo, senão um animal bem maior. Quando a gente sai, caminhando para o final, quando a gente sai do livro de Jó, vai para Isaías, capítulo 30, versículo 6, fala de alguns animais que a gente conhece.
que foram avistados em Negueb, que ficava no sul de Israel. Olha que interessante, marca aí, sul de Israel, foram avistados esses animais. Leão e leoa, que a gente conhece, basilisco, que são cobras, que a gente conhece, jumentos, também a gente conhece, mas fala ali de um outro grupo de animal chamado áspide ardente voador. Que animal seria esse? Será que poderia ser pterossauros que entraram na arca e depois saíram da arca com Noé e sua família e viveram no mundo pós-diluviano? Será que Isaías está descrevendo esse animal? Lembrando que o livro de Isaías ele relata ali coisas que aconteceram pós-diluvianas, né? Nós temos evidências históricas, como o historiador grego Heródoto deixou registrado no século V a.C., olha, 5 a.C., que foi visto serpentes aladas. Onde? Perto do sul de Israel. Olha que interessante, no norte da Arábia. Foi avistado, então, serpentes aladas e cemitérios de ossos dessas serpentes que voavam. Interessante, né? Será que poderia se encaixar, então, como pterossauros que entraram para dentro da arca? Eu estou jogando essa pergunta, não estou afirmando, estou apenas trazendo elementos para nos ajudarem a refletir cada vez mais sobre essas questões. Bom, a questão é a seguinte, eles entrando ou não para dentro da arca, nós, na nossa cosmovisão criacionista, entendemos que Deus os criou na semana da criação. Portanto, se Deus os criou, eles estarão lá no céu, porque a Bíblia deixa-nos uma promessa da segunda volta de Jesus. E quando ele voltar, ele vai fazer tudo novo. Ele vai recriar as suas criaturas à glória do que foi lá no Éden, né? Então, hoje, animais que são carnívoros, como lobo, leão, leopardo, estarão lá no céu. Isaías nos deixa isso descrito, né? Essa promessa, que esses animais serão transformados à glória da criação e habitarão harmoniosamente com outros animais, ovelha, cabrito e também com criancinhas. Que lindo, né? Então, eu espero que cada um de vocês esteja lá no céu, espero encontrá-los, cada um de vocês lá no céu, e espero que a gente possa montar dinossauros lá no céu e brincar com dinossauros, porque se foi Deus que os criou, certamente eles estarão representados lá no céu, como essa imagem de Jesus abraçando um T-Rex. Olha que interessante. Então, eles estarão lá no céu, tá aí a prova. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram saber mais sobre paleontologia, então tá aqui os meus livros, Teoria do Design Inteligente, Revisitando as Origens e Curiosidades sobre Dinossauros. Aproveitam para adquirir esse livro, Super Lançamento Curiosidades sobre Dinossauros, para dar para o sobrinho, para a sobrinha, para o irmão, para todo mundo que quer aprender mais sobre essas maravilhosas criaturas. E para vocês adquirirem esse livro, vocês têm que entrar no meu site, www.evertonfalves.com.br, repetindo, evertonfalves.com.br. E as minhas redes sociais, @evertonfalves.oficial.